E agora, para falar do Atlético, para falar um pouco mais sobre o jogo, vamos receber o Bruno Daniel. Bruno, todo mundo vai fazer aquela piadinha, não sei o que e tal. A gente tem uma mera semelhança. Ninguém falou nada. Mas a gente já faz antes, né? Pra evitar que vocês façam mesmo. Até o chefe, o Frederico Jota já tá falando, então já vamos aí, irmão. É isso aí, é isso. Já fizemos lá na redação também, né? Então ficou... Praticamente um univitelino aqui. Opa! Léo Campos e Bruno Daniel. Mas, ô Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Léo, Seabra, Lélio, boa tarde a quem nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo, no YouTube de O Tempo Esportes. O Atlético, enfim, acabou com aquela sequência incômoda de 4 partidas sem vitória, depois dessa goleada contra o Iquique por 4-0 ontem à noite no Mineirão pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Atlético, que não vinha, inclusive marcando gols, marcou logo 4 ontem e assim, num ritmo alucinante. Logo no primeiro tempo fez 3-0, gols de Rony, Hulk e também do lateral direito Natanael. E ali no segundo tempo, aos 11 minutos, Gustavo Scarpa, outro jogador que vinha também buscando o seu primeiro gol nessa temporada, marcou de pênalti, nota inclusive de solidariedade do Hulk, que poderia bater o pênalti, mas deixou para o Gustavo Scarpa. Placar final 4 para o Atlético, 0 para o Deportes Iquique, placar que inclusive levou o Atlético para a liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana. A gente falou desse ritmo alucinante em que o jogo começou, Léo. Literalmente começou alucinante, porque com 34 segundos de jogo, o Rony abriu o placar pro Atlético. E a gente vai ouvir agora o Rony, porque, de acordo com ele próprio, foi o gol mais rápido da carreira dele. Acho que foi o gol mais rápido que eu já fiz, eu acredito, na minha carreira. E pelo que eu soube ali, o mais rápido da edição, né, de 2025 da Sul-Americana. Estou muito feliz mesmo pelo... Acho que meu primeiro gol na Sul-Americana, e espero que seja o primeiro de muitos também. Então, eu estou muito feliz, não só pelo gol, mas também pela vitória que nós estávamos precisando. O Atlético entrou muito ligado no jogo, né? Tudo bem que o adversário é mais fraco, mas o Atlético entrou da forma como deveria. E para você, o que foi determinante assim, para esse placar elástico? Bom, nós entramos da mesma forma que nós entramos no primeiro jogo contra o Grêmio, no segundo jogo na Sul-Americana e no terceiro jogo contra o São Paulo. Mas infelizmente não aconteceu como aconteceu hoje, né? Nós tivemos a oportunidade, mas não conseguimos fazer o gol, né? Acertamos o gol, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, que a bola continua entrando e pra gente, né, dar sequência com vitórias, que é o mais importante. Tá, então, Léo, as palavras do Rony. Mais uma curiosidade sobre esse gol do Rony: se tornou também o gol mais rápido da história do Atlético em competições internacionais. Antes, o gol mais rápido do Galo em competições sul-americanas era o de 2016, do zagueiro Thiago contra o Melgar, goleada aqui no Mineirão por 4-0 pela fase de grupos da Libertadores. O Rony, então, ultrapassa esse jogador, o Thiago, e agora assume esse recorde, gol mais rápido do Galo na história de competições sul-americanas. E, como o próprio Rony disse também, é o gol mais rápido da atual edição da Copa Sul-Americana. Você falou que o Galo é líder do grupo, né? Ontem, terça-feira, na verdade, o Caracas ficou no empate com o Cienciano por 2-2, né? Então o Atlético tem 4 pontos, o Caracas também tem 4 pontos, só que o Galo tem um saldo de gols melhor, 4-1, Cienciano com 2 pontos, e o Iquique é o lanterna aí da competição, ou lanterna do Grupo H, até agora não pontuou. Ô Lélio Gustavo, o que mais te chamou a atenção nesse jogo, que você acha que mais chamou a atenção do próprio Cuca, de positivo nessa partida diante do Atlético? Ontem, ouvindo também o Seabra, o Pedro Abílio com o Vini, elogiando muito a questão física até dos jogadores diante do Deportes Iquique ontem na Pampulha. Sem dúvida alguma, e são elogios merecidos, porque tem se sobressaído fisicamente o Atlético nos jogos. Você pega aí, teve uma rapaziada que até naturalmente, né, termina o jogo ali já meio que desmaiando lá no jogo de Cusco, mas o Hulk, que tem quase 40 anos, seguiu batendo papo com o camarada. Isso na altitude de 3.400 metros. E ontem o Atlético, quando impôs um ritmo muito forte, de movimentação intensa, o Deportes Iquique acabou sendo presa fácil, tanto que o Atlético decidiu o jogo já com 10 minutos, vencia por 2-0 e ainda no primeiro tempo faz o terceiro gol. Pelo lado passional, o segundo tempo faz raiva, mas pelo lado racional
eu entendo que o Atlético, ele simplesmente se poupou para o jogo de domingo contra o Vitória no Mineirão. Foi uma ótima apresentação no primeiro tempo e uma vitória para recuperar o moral. O Rony, que falou que fez o primeiro gol dele na Copa Sul-Americana, ele não chegou a ser campeão dessa competição pelo Furacão? Não foi. Foi campeão da Copa do Brasil. Porque pelo Palmeiras, ele é o maior artilheiro do Verdão na história da Libertadores, mas o Atlético passeou, como disse o Seabra, ontem à noite no Mineirão, viu, Léo? E o Seabra, ontem vocês elegeram o Rubens, né, como melhor em campo. O Rubens poderia ser, por exemplo, o Natanael também. O Natanael que jogou muita bola ontem, fez gol, deu assistência, foi muito bem. Agora o Rubens, eu acho que no segundo tempo, como o Léo estava falando ali, o primeiro tempo o Galo começou avassalador, né? Com segundos o Atlético já estava em cima, fez o seu gol, depois fez um outro gol que foi anulado, cobrança de escanteio, a bola acabou saindo antes de entrar, fez o segundo gol, poderia ter feito um terceiro antes, depois fez o terceiro no final, mas poderia ter feito 4, 5 no primeiro tempo. Primeiro, pelo ímpeto do Atlético, pela forma como o Galo estava jogando, e segundo, pela fragilidade do adversário. O Iquique estava completamente perdido, nas cordas, né? O time chileno estava tentando se encontrar no Mineirão ainda, então ficou fácil para o Galo, né? O Galo foi lá e fez o que tinha que fazer. Quando você tem uma superioridade, uma qualidade técnica melhor, você tem que colocar isso em campo. E o Atlético fez isso de uma forma muito tranquila no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, aí que eu falei, olha, vamos eleger pelo primeiro tempo, porque no segundo tempo o Galo administrou. Aí foi tocar a bola e tal, no que também eu acho que tá certo, não tem grandes problemas em relação a isso. Não encontrou muita dificuldade, o Iquique aí sim conseguiu um chute, adiantou a marcação, mas como adiantou a marcação, não tem qualidade lá atrás também, então acaba que tomou um contra-ataque atrás do outro, né? E o Atlético poderia também ter ampliado até antes. Acabou fazendo o quarto gol. Se esse jogo tivesse terminado 6, 7, não seria nenhuma surpresa, porque o Galo faria os gols se ele precisasse fazer, não teria nenhum problema, seria tranquilo. Então o Galo fez o que tinha que fazer. Pegou um adversário tecnicamente inferior, foi lá e passou o carro em cima. É assim que tem que ser normalmente. Ô Seabra, é que o Everson estreou o uniforme e a gente só foi ver quando ele entrou em campo, né? E no segundo tempo, né? Que aí pegou um chute lá de fora da área, mais o outro também. E tal. Porque realmente o domínio foi muito grande. Mas o Rubens, já que o Léo, não tô querendo tomar sua ancoragem, não. Não, porque lá, eu tava esperando falar depois, porque realmente o Bruno Daniel vai trazer informações sobre o Alan Franco. Sim. E no domingo tem um jogo contra o Vitória. Já não vai ter o Lianco, né? O Lianco que ontem também, vou te falar, deu uma levantada no cara lá sem necessidade alguma. Ele chegou muito firme no cara. O Galo ganhando já por 2-0. Não sei, entrou o Vitor Hugo ontem, né? O Cuca já veio. Não, ele até demorou a se adaptar. Nós vimos que não sei não, hein, Cuca? Não sei não, hein? E não vai ter um volante, que já nem volante é. Bom, então vai ser o Rubens e Fausto Vera ou o Gabriel Menino? Essa é a grande dúvida, hein? Bruno Daniel sabe. É verdade, ótima deixa aí, Olélio. Inclusive o Frossar já está conectado. Eu vou antes trazer esse assunto para ir chamar o Frossar para ele comentar também, já projetando o jogo do próximo final de semana, o Bruno Daniel. Mas já vamos falar também de um outro personagem desse jogo, o Hulk, né, que só para variar marca mais um gol. Mas pro jogo do final de semana, o Lélio falou aí sobre a situação da zaga, né? O Cuca também falou sobre isso, né, Bruno? Exato, falou sim, Léo. E a gente vai ouvir agora o técnico Cuca para falar sobre essa ausência do Lianco, que foi expulso na última partida do Brasileirão contra o São Paulo, uma expulsão que ele mesmo, inclusive, disse que poderia ter evitado. E o Cuca foi questionado. Vai colocar o zagueiro Ivan Roman, chileno, jovem de 18 anos, para jogar? Ou vai ser o Vitor Hugo, que inclusive até disse que vem treinando e que espera uma oportunidade, talvez, no jogo contra o Vitória. O técnico Cuca explica. O Roman, ele tem 18 anos, ele veio para amadurecer, para ganhar a experiência de vida. Ele já jogou lá, sim, já jogou, mas são outras condições. A gente está acompanhando ele do dia a dia. Ontem ele jogou o clássico com o Cruzeiro, ele está ganhando performance, minutos, né, experiência num país diferente. A gente não pode querer que o menino
entre hoje numa condição em que a gente entende que não é ideal. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu estou vendo bastante gente já. É a terceira pergunta que tem em cima desses meninos, né? E a gente vai fazer o que é certo, o que é correto, escolher as melhores opções. Não é porque entrou hoje o Vitor Hugo que eu vá pôr. Eu pus por uma questão de poder observá-lo. A gente tem o Rômulo, que também está nesse leque de opções que a gente tem para poder utilizá-lo também. Vamos pensar bem. Tá aí as palavras do Cuca falando sobre esse quebra-cabeça que ele vai ter que montar, né, Léo, para montar a zaga do Atlético para essa partida contra o Vitória, uma partida muito importante. O Galo ainda busca a primeira vitória, não tem o Lianco e agora o Cuca tá nessa, então dá para entender por essa fala do Cuca que a tendência é de que o Vitor Hugo ganhe uma chance, já que o Cuca quer, pelo menos por enquanto, dar uma segurada nos atletas mais jovens, como que é um zagueiro chileno de apenas 18 anos, que inclusive chegou a jogar até o clássico contra o Cruzeiro pela categoria sub-20. Ele até chega a colocar essa possibilidade do Rômulo, ele fala, tem o Rômulo e tal, vamos ver.